numa grande atuação do Flamengo, que não foi perfeita porque não fez mais gols. Mas uma atuação muito boa, muito convincente, não correu nenhum risco, criou várias chances de gol, meteu 2-0, poderia e deveria ter feito mais contra um Palmeiras acovardado, encolhido, amassado, né? O Flamengo Vez, amassou o Palmeiras. o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0, pelo Campeonato Brasileiro. Absolutamente. Ficou Depois muito evidente, desde o início do jogo, que o Palmeiras veio para o 0-0. O Palmeiras veio para o 0-0. Isso que o Palmeiras queria. O Palmeiras queria o 0-0 para decidir no Allianz. Covardia. O que o Abel fez hoje no Maracanã foi uma baita covardia contra o próprio Palmeiras. O VAR tem a imagem que é muito clara, o lance é assim, ele é de manual para expulsão, de cima para baixo, no tornozelo, longe da bola, com violência. É a situação de um erro grave que o VAR tinha que ter chamado, e se o árbitro em campo quisesse ver a imagem, que visse. O VAR podia ter feito o seu papel, deveria ter feito o seu papel, é para isso que ele existe. O Veiga deveria ter recebido o cartão vermelho. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso amigo. Vamos reagir aqui, o que a mídia esportiva falou sobre essa baita vitória do Mengão, né, por 2-0 diante do Palmeiras. Foi um atropelo total aí, massacre do Flamengo aí, que foi dominante do início ao fim. Gerson, mais uma excelente partida. De La Cruz dominou o meio de campo. Luiz Araújo entrou no lugar do Cebolinha lesionado, né, ainda no primeiro tempo. E o cara jogou muito. Jogo, principalmente no segundo tempo, né? Um gol, assistência, quase fez o terceiro, né? Que ele poderia ter cavado por cima, mas aconteceu. Teve o lance também após o 2-0 já, né? Do lance do Wesley, já no final do jogo, né? O Wesley para o Gabigol, que acabou tocando um pouco atrás. Eu acho que se fosse o Pedro ali, marcaria o gol de calcanhar, né? Mas é aquilo, o massacre. Mengão, na minha opinião, já tá com um pé e meio nas quartas de finais, obviamente respeitando o Palmeiras, que é um time grande, vem vivendo um péssimo momento aí com o Abel Ferreira, faz parte da vida, vivendo um péssimo momento, e agora é o Flamengo pensar no próximo jogo, que na próxima quarta-feira o Flamengo tem tudo sim para consolidar essa vaga nas quartas de finais, que para mim o Flamengo, voltando a desempenhar 70% dessa atuação lá em São Paulo, já tá garantido nas quartas de finais, né? Na minha opinião, mas deixa seu like, deixa a tua opinião também nos comentários e tamo junto aí, nação. Sobre Flamengo 2, Palmeiras 0, numa grande atuação do Flamengo, que não foi perfeita porque não fez mais gols. Mas uma atuação muito boa, muito convincente, não correu nenhum risco, criou várias chances de gol, meteu 2-0, poderia e deveria ter feito mais contra um Palmeiras acovardado, encolhido, amassado, né? O Flamengo amassou o Palmeiras. Foi uma atuação de fato muito convincente. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Muito convincente do Flamengo, muito convincente, e poderia ter feito mais gols, né? Teve oportunidades ali com o Luiz Araújo, com o Wesley / Gabriel no final, né? O Wesley passou muito atrás do Gabriel, também faltou o Gabriel retardar um pouquinho o passo ali para dar opção. Acho que os dois acabaram desperdiçando. O Wesley poderia ter chutado o gol. Teve uma bola também do Léo Pereira no segundo tempo, que ele cortou e cruzou. Cara, dava para chutar no gol de canhota. Enfim, o Flamengo jogou uma partida muito boa. E o Palmeiras com a estratégia covarde. Cara, jogar defensivamente, ok. O time está no mau momento. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, do Maracanã, mata-mata, vai decidir em casa. Mas você se defender é uma coisa, desde que você também tenha uma saída para o ataque, uma alternativa ofensiva. Ao intervalo nos dois jogos, tá? Vamos aqui informando: 0 para o Corinthians, 0 para o Grêmio, aqui em São Paulo, né? Neoquímica Arena. Em Goiânia, o Atlético Goianiense vai bater no Vasco pelo placar de 1-0, tá? O jogo. Então, é diferente, né? Você jogar defensivamente e você jogar acovardado. O Palmeiras foi acovardado. O Palmeiras se fechou, o Palmeiras não criou chances de gol, não tinha uma alternativa a não ser bola esticada do chutão para o Rony correr contra os zagueiros adversários. E o Flamengo não, jogou uma partida muito boa, muito convincente, criando, dominando o jogo, controlando o jogo defensivamente. Enfim, foi absoluto no jogo, absoluto no jogo. E você vê, né, aquela história de escolher jogo, não tem como não fugir disso. A postura do Flamengo contra o Vitória, uma semana antes, e a postura do Flamengo hoje contra o Palmeiras, né, e mata-mata, eles adoram mata-mata, completamente diferente. Mas uma vitória muito, muito
muito animadora para o torcedor do Flamengo. E uma situação deveras tensa e preocupante para o palmeirense. O Palmeiras tem agora 4 derrotas dos seus 5 últimos jogos e o único jogo que ganhou teve um peso grande ali, um erro de arbitragem, que foi o gol anulado do Cruzeiro, né? Acabou vencendo em São Paulo. Gente, então estamos aqui com o apoio do Rei da... Ele estava jogando bem o Cebolinha. Tem tido muitas lesões musculares, faz mais uma hoje. Mas o Luiz entrou e foi decisivo. O Luiz Araújo, eu até escrevi no meu Twitter, gente, o Luiz Araújo é o patinho feio do elenco do Flamengo. As pessoas não dão muito valor, é um jogador que não é muito midiático. Ah, foi caro. Ele é bom, né, cara? Ele é útil, ele dá assistência, ele faz gol. Hoje, assistência e um gol, ele é muito regular. Claro, nem todo jogo, mas ele é um jogador muito, muito útil. Muito útil. Outro dia eu vi no Campeonato Brasileiro, né? O Luiz Henrique tem sido o melhor jogador do Botafogo, mais decisivo, é um ótimo jogador, né? E os números dele são melhores que o do Luiz Henrique. São melhores. E assim, não é uma questão que o Luiz Henrique jogou menos minutos, não. Tem equilíbrio ali na minutagem, acho que até mais do Luiz Henrique. E o Luiz Araújo tem mais passe para gol, mais participações em grandes jogadas decisivas, grandes chances. É impressionante. Gente, temos quase 12 mil pessoas ao vivo. O Flamengo tem condições, mas o projeto tem que ser muito bem elaborado. E sabe o que me preocupa a mim? Essa questão está muito contaminada pelo momento político do clube, porque tem eleição no final do ano. Então, por exemplo, vamos inaugurar o estádio no dia 29, no dia 15 de novembro de 2029. É impossível fazer essa previsão. É um chute, porque é aniversário do Flamengo em 29, aí vamos inaugurar. Nem começou a obra, nem tem as licenças. Comprou o terreno hoje. É um processo demoradíssimo. Envolve uma série de questões. Tem a descontaminação do terreno. O Fabrício até aborda nesse vídeo que o Flamengo citou como referência a descontaminação de um terreno do lado ali, onde foi construído o terminal Gentileza, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que ele mostra documentos, se refere a documentos, que mostram o seguinte: a região do terreno, o terreno do Flamengo, agora do Flamengo, do estádio, tem uma contaminação maior, deve ser mais caro do que a do terminal Gentileza. Então pode até ser que o Flamengo consiga aí uma condição financeira boa para pagar isso aí por menos. Mas não dá para usar como referência porque não são terrenos idênticos. Entre outras questões, então pode encarecer, pode afetar a estrutura financeira do clube, então tem que ser muito bem pensado. E até agora o Flamengo não apresentou um projeto realmente concreto. Claro que os torcedores mais fanáticos, aqueles convertidos, Landim não vai... Gente, Landim, ele demonstra capacidade na gestão, sem dúvida, o Flamengo leva uma receita, sempre falo isso. Os erros estão no futebol, que são também de responsabilidade dele. O Flamengo era para ganhar muito mais do que ganhou nos últimos anos. Ano passado está aí para não deixar a gente mentir. Foi péssimo, por muitos erros na gestão. E ele é o presidente, então ele é o responsável também, o maior responsável talvez. Mas ele pode errar, qualquer um pode errar. O melhor pode errar. Entendeu? E ainda mais quando você está vendo uma movimentação muito influenciada pela política. Então, o torcedor tem que ficar feliz, mas entender que esse é um processo lento e não se confia cegamente em ninguém. Não que ele não queira acertar, é óbvio que ele quer acertar, mas ele pode errar. Ele pode ter adotado uma estratégia que não é a melhor. Então, calma, gente, muita calma, tá? Não vamos ter pressa aí, não. Mas eu vou usar uma frase para resumir o que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Esse é o comentário do jogo. Foi isso que aconteceu. Repetindo. O Flamengo amassou o Palmeiras. É esse o comentário do jogo. Mas vamos detalhar o jogo e falar mais sobre ele. Esse jogo de hoje no Maracanã, 2-0 Flamengo, ele foi muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, já na reta final do Brasileirão, ali na primeira semana de novembro, que o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã por 3-0. Foi muito parecido. Vez o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência do campeonato
O Palmeiras acabou sendo campeão, mas quando eles se encontraram, o Palmeiras do Abel não teve a menor chance com o Flamengo do Tite. Aí veio aquele jogo do primeiro turno, que foi 0-0, um jogo feio, muito amarrado, e hoje, meus amigos e minhas amigas, a atuação do Flamengo foi dominante. Foi um absurdo. O Palmeiras jogou mal. Não. O Palmeiras, ele não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por alguns motivos. Primeiro deles, mais uma vez, ficou provado que o time do Flamengo, tecnicamente, qualidade técnica, é um time muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande equipe baseada no coletivo, que tem qualidade, no coletivo como seu ponto principal. Na competição, na esquematização tática, na disputa intensa. O Flamengo do Tite tem tudo isso que eu citei do Palmeiras e tem muito mais qualidade técnica. Então, fica difícil para o Palmeiras. Porque muitas vezes o Palmeiras impediu o Flamengo de jogar porque o Flamengo era um time técnico, mas não era competitivo. E o Palmeiras sempre foi competitivo com Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras do Abel está encontrando um time tecnicamente melhor e tão competitivo quanto é o Palmeiras. Por isso, o problema. Né? Eita ferro, o Flamengo meteu 2-0 no Palmeiras. E olha, quer saber? Ficou barato. Se o Luiz Araújo não é fominha naquele lance em que ele entrou na cara do Everton e toca para o Pedro, era 3-0. Já o outro lance com o Wesley, se o Wesley chuta direto no gol, era 4-0. Mas o Wesley não foi fominha e tentou passar a bola para o Gabriel. Só como tudo que o Wesley faz, ele passa mal, ele passa errado, ele cruzou a bola nas costas do Gabriel. Então, o Flamengo ali desperdiçou duas chances claras de gol. Bastava ter entrado mais uma. Se tivesse entrado mais uma, eu diria para vocês que o jogo de volta ia ser uma mera formalidade. 3-0, o Palmeiras não ia revirar nunca. 2-0, eu já acho muito difícil do Palmeiras virar. Imagina 3 ou 4, se aquelas duas bolas, chances tão claras, acabassem com bola na rede. Mas não interessa, o resultado foi bom, principalmente depois de um primeiro tempo em que o Flamengo teve o domínio amplo, claro, completo do jogo, mas muita dificuldade para realmente chegar com chances claríssimas. O Everton não fez uma defesa difícil no primeiro tempo. Mas no segundo, olha só, o Luiz Araújo na esquerda, que eu estava louco de raiva com aquela escalação, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum, era muito melhor que o Luiz Araújo ter vindo para a direita e o Gerson caído mais pela esquerda, mas foi exatamente o Luiz Araújo, depois de uma jogada lindíssima do Gerson, que fez o cruzamento nos pés do Pedro para o Pedro empatar. E depois, numa outra jogadaça, mas essa do De La Cruz, ele recebeu uma bola limpa na entrada da área, ali pela esquerda, dentro da área já, e bateu cruzado e fez o 2-0. Então, olha como é que é o futebol, né? O que parecia ter sido um erro colossal do Tite, um erro primário até, eu diria, né? Porque, afinal de contas, o Luiz Araújo é ponta direita, ele na esquerda ele fica torto. Pois é, mas foram exatamente dos pés do Luiz Araújo que nasceram os 2 gols do Flamengo
E essa vitória por 2-0, que indiscutivelmente, deixam o Flamengo numa posição bastante confortável. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão do leilão do gasômetro também, que finalmente foi feito. O Flamengo finalmente é dono do terreno do gasômetro, o que é o primeiro passo para a construção do estádio. E vamos comemorar muito essa vitória sobre o porco, que é, talvez, a primeira de 3 vitórias. Depois do que eu vi o Palmeiras jogar hoje, não vou me espantar se o Flamengo ganhar os 3 jogos que tem pela frente do Palmeiras. Ganhou o primeiro, tem o segundo na volta no Allianz, em que vai ter que jogar desesperadamente para frente para tentar diminuir a diferença de gols, e vai abrir muito espaço para o Flamengo. E se o Flamengo for inteligente, o Flamengo é um time que joga muito bem em contra-ataque. Quem sabe pode aí acabar aprontando de ganhar a segunda também, e depois, para fechar a tampa, ganhar a terceira pelo Brasileiro no Rio. Não é possível não, gente. Pode ter certeza que não é possível não. O Palmeiras atravessa uma péssima fase. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 4. Ou dos últimos 6, perdeu 5. Eu sei que ele está perdendo direto, sempre, como nunca perdeu na era Abel. Os jogadores estão mal, o Abel está enfurecido com o time, pagando geral. Olha, acho que a gente pode, quem diria, meter 3 vitórias assim, em seguidinha, contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Bom, vamos rodar aqui os vídeos. Pois é, minha gente, quem diria, né, que o Flamengo seria tão superior como foi hoje. Mas, insisto, o Abel pediu para isso. Vou rodar a vinheta da nossa parceira, da Absoluta. Ficou muito evidente, desde o início do jogo, que o Palmeiras veio para o 0-0. O Palmeiras veio para o 0-0. Isso que o Palmeiras queria. O Palmeiras queria o 0-0 para decidir no Allianz. E, você imaginar, o time do Palmeiras, bicampeão brasileiro, recentemente bicampeão da Libertadores, jogando no Maracanã, fazendo cera, com 10, 15 minutos de jogo. Gente, que isso, Abel? Que isso, sabe? Aí, realmente, você hoje... Olha que eu sou teu fã em termos de técnico. Acho você um baita técnico. Acho um baita de um mal educado também. Mas, como treinador, você é brilhante. Mas essa instrução sua, essa escalação do Palmeiras, só tinha volante. E o pobre do Rony, desesperado, correndo lá na frente. Covardia. O que o Abel fez hoje no Maracanã foi uma baita covardia contra o próprio Palmeiras. E foi castigado. E insisto, ficou barato. Ficou barato. Poderia ter sido pelo menos 3 e até 4. Fernando Lira. Ter visto. Ele não tendo visto, o Igor Benevenuto na cabine de VAR deveria ter chamado, na minha opinião. Era lance para cartão vermelho. Nem tenho firmeza para dizer que a intenção do Veiga era machucar o pulgar, acredito que não. Mas ele foi imprudente, vindo de cima para baixo, e atinge o tornozelo direito do volante chileno do Flamengo. Para mim, imprudência do Rafael Veiga, lance para expulsão, errou a arbitragem. Kifuri, ontem a gente teve no jogo São Paulo e Goiás 2 situações que eram muito semelhantes, a gente abordou as 2 aqui. Uma que o VAR chamou o árbitro para expulsar o Marcão do Goiás, e depois o VAR não chama o árbitro para expulsar o Caleri do São Paulo. E não há argumento para não ter agido da mesma forma, de acordo com os próprios critérios, a equipe de VAR. Hoje, o juiz, na hora, dá amarelo para o Veiga. O VAR tem a imagem, que é muito clara, o lance é, assim, ele é de manual para expulsão. De cima para baixo, no tornozelo, longe da bola, com violência. É a situação de um erro grave que o VAR tinha que ter chamado. E se o árbitro em campo quisesse ver a imagem, que visse. O VAR podia ter feito o seu papel, deveria ter feito o seu papel. É para isso que ele existe. O Veiga deveria ter recebido o cartão vermelho. Vamos lá, a gente tem uma imagem, é o Gabigol, né, com a Leila. A gente tem uma imagem que repercutiu muito nas internet, porque houve o rumor, o Gabigol vai lá falar com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Educado, cortês, está em casa, um bom anfitrião.
Óbvio que isso na internet é a loucura, né, Zupac? Depois daquele rumor dele negociando com o Palmeiras e tudo mais. Aí quebra a internet, Zupac. Quebra, assim, o Gabriel, ele foi extremamente educado, né? Porque isso foi, acho, depois do aquecimento, né? Ele está indo em direção ao túnel, que era uma corrida em linha reta. Aí ele faz um desvio, uma curva para a sua esquerda e vai até onde há esse bolinho de integrantes da delegação do Palmeiras, incluindo a presidente Leila Pereira, para cumprimentá-los, inclusive e principalmente a mandatária alviverde. Então o Gabriel foi bastante educado. Mas, tratando-se do Gabriel e pela maneira que ele gosta de dar recados, pequenos sinais, né, utilizar bem as entrelinhas, dá sempre essa impressão de que ele está querendo aparecer, de que ele foi ali para não esquecerem que o Palmeiras tem interesse, que ele pode estar conversando, que ele pode estar acertando. A intenção real dele, eu não sei porque eu não estou dentro da cabeça do Gabriel e não ouvi o que ele falou. Mas eu suspeito, eu desconfio, não me surpreenderia se ele tivesse feito de propósito para chamar atenção. Não é para desrespeitar, não é grave, não é nada. É para chamar atenção. André Kfouri, Vitória Rubro-Negra, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. O placar ficou curto perto do que o Flamengo fez no jogo, né? Depois dos 2-0, né? O 2-0 é um placar meio clássico, assim, em confrontos de mata-mata. É aquele placar que, óbvio, não é uma vitória simples, não deixa um gosto de, né, que você fez pouco, mas te coloca numa posição muito vantajosa, muito confortável, eu diria, para negociar as coisas no jogo seguinte. Mas o Flamengo teve futebol com o Luiz Araújo, depois com o Wesley, que tentou fazer um passe para o Gabriel. Fazer um terceiro gol não seria nada exagerado em relação ao que o jogo no Maracanã mostrou para a gente na noite de hoje. A sequência negativa do Palmeiras nessas circunstâncias, jogando no Rio de Janeiro contra o Flamengo, é de não ganhar desde 2015 e não fazer um gol desde 2018. Hoje essas duas sequências aumentaram com a vitória de 2-0 do Flamengo. E independentemente do seu propósito, né, do seu plano de jogo, se você, por uma circunstância de momento da sua equipe, entende que é necessário admitir uma inferioridade técnica que ficou muito aparente e tentar especular com o jogo, alguma coisa em termos de levar perigo você tem obrigação de fazer. Porque senão o que acaba acontecendo é precisamente o que houve com o Palmeiras hoje. Jogadores no banco, uma possibilidade de escalação um pouco mais ofensiva que foi dispensada pelo seu treinador. Quando, como se diz no interior, a vaca já tinha deitado, começa a entrar um monte de gente, abre-se o time a mais riscos, corre-se, né, o risco grande de levar mais um gol, ou mais do que um gol. E o placar, como eu disse, ficou curto. O Flamengo poderia ter resolvido as coisas hoje, numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada, quase igual, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio. Ele entra no lugar do Igor Jesus, no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um e faz o outro, e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega e hoje ele mostrou isso novamente. Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o números rubro-negro. São brutais. Brutais. 60% de posse de bola a 40%. Até aí, ok. Não é isso que vai definir um jogo, exato. Mas vamos lá. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse, inclusive, um mais fraco, que o Palmeiras já seria sensível a olhar essa tela. Certas finalizações, 5-0. Palmeiras não chutou ao gol. Ações na área rival, 27-6. Grandes chances, 4-0. Porcentagem de ações no ataque, 48,5% do Flamengo, ou seja, 50% das ações do Flamengo no ataque. O Palmeiras, 39,3%. Ô Mota, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Tite falou que o Matheus Cunha seria o goleiro das Copas. E houve quem ficasse preocupado. Falou, puxa, é um risco, né? Porque tem o Palmeiras. Acabou que tanto fez. Podia ser o Kleber Xavier, o goleiro do Flamengo hoje, que não ia ter a menor diferença. É o Cone. Porque não participou do jogo. É isso. Ô Zupac,
A discussão de futebol não pode ser simplista assim, mas você vai entender. 2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve... Não pode pleitear exato. O Abel escalou o time para o Palmeiras empatar com o Flamengo. Foi para isso que o Abel escalou a equipe. Ele escalou 4 meio-campistas, né? Escalou o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Felipe Anderson em linha de 4, com o Rafael Veiga encostado no Rony, para tentar aproveitar contra-ataque. Por que ele opta pelo Rony e não pelo Flaco? Para ele ter contra-ataque contra a linha alta do Flamengo, apostando em recuperação de bola, com o meio campo um pouco mais encorpado, com 2 meias que trabalham bem, Felipe e Rafael Veiga, para tentar usar o Rony em velocidade. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Flamengo, especialmente pelo seu lado direito, o Giai, que hoje foi lateral direito, acabou de chegar do São Lourenço, é um menino ainda, ele teve uma atuação trágica, assim, trágica. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele teve um trabalho hercúleo com o Cebolinha no começo do jogo, aí o Cebolinha machucou, saiu, aparentemente o Giai teve um pouco mais de tranquilidade. Veio o segundo tempo e com o Luiz Araújo ele sofreu demais, ele errou saída, enfim. Então, as escolhas individuais do Abel deram errado, a escolha estratégica do Abel deu errado, porque o Palmeiras não conseguiu marcar bem o Flamengo e não conseguiu executar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente pode criticar o Abel. A estratégia foi demasiada defensiva. Uma coisa é o Palmeiras não se lançar abertamente contra o Flamengo. Outra coisa é o Palmeiras jogar para empatar contra o Flamengo. Isso não dá, sabe? O Palmeiras tem condições, mesmo entendendo que é uma eliminatória, que tem jogo no Rio, jogo em São Paulo, os primeiros 90 minutos tem que ser inteligente, o Abel é um cara estratégico. Até aí, beleza. Mas foi exagerado. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou. E o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo foi melhor quando ele se impôs contra o Palmeiras. E o Flamengo foi melhor depois do 1-0, em que ele, Flamengo, baixa as suas linhas. O Palmeiras tenta avançar e o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar. E o Abel, na minha visão, erra na estratégia e o Palmeiras vai ter que reverter ou tentar reverter em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, o Abel Ferreira começa a falar, a gente vai ouvir o treinador do Palmeiras, já zona mista do Maracanã, o 2-0 do Flamengo. Fala, Abel! Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence o Palmeiras, atropela o Palmeiras aí, né? Se a gente for olhar os números da partida, não condiz com o placar do jogo, né? Foi 2-0, mas o total de superioridade que o Flamengo teve em cima do Palmeiras foi brincadeira, né? Nos últimos 6 jogos, dando aqui algumas estatísticas sobre esse confronto. Nos últimos 6 jogos entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o Palmeiras não marcou gol. Isso mesmo, nos últimos 6 jogos entre esses dois times, Palmeiras não marcou gol contra o Flamengo no Maracanã. E outro ponto importante aqui também, né? A vinda do Palmeiras para o Rio de Janeiro, para enfrentar Fluminense e Botafogo, e o Flamengo agora pelo Copa do Brasil e Brasileirão, momentaneamente não foi bem, né? Para o Botafogo perder de 1-0, para o Fluminense perder de 1-0 e para o Flamengo perder de 2-0. Então, o que tem em comum nisso que eu falei agora? Nesse último mês aí, nesses últimos 2 meses para cá, o Palmeiras veio no Rio de Janeiro 3 vezes. E as 3 vezes foram derrota e não marcando gol, né? Então, 2-0 um placar barato? É barato. Se a gente olhar ali, 19 chutes do Flamengo, 5 no gol, né? Palmeiras, 2 chutes e 2 para fora, né? Os 2 para fora, que foi bem para fora. Então, aquilo, o nível de superioridade que o Flamengo tem diante do Palmeiras é brincadeira, né? Já tem 6 anos que o Palmeiras não marca um gol contra o Flamengo no Maracanã, né? 6 anos. E, obviamente, adoro essa palavra, obviamente. Obviamente, o 2-0 ficou muito barato. A expectativa poderia ter sido 3, 4 gols para cima, tranquilamente. Mas aquilo, é um placar bom, placar tradicional que o Flamengo vai levar para São Paulo. E, consequentemente, né, o Flamengo chega lá
não deve jogar como o Palmeiras jogou aqui no Rio de Janeiro, né? Se retrancando. O Abel Ferreira veio com três volantes. Eu até me surpreendi com essa formação, né? 3 volantes. É aquilo, o Flamengo dominou do início ao fim. Acho que o quesito escolha do Abel Ferreira também não ajudou muito o Palmeiras, né? O Palmeiras só se defendeu o jogo todo, tentou algumas escapadas, mas sem felicidade, né? O Flamengo sempre conseguia desarmar o Palmeiras ou falta ou na bola mesmo, quando o Palmeiras tentava algumas escapadas, né? Era muita bola aérea para o Rony correr. Rony, coitado do Rony, se matou tanto, mas não adiantou de nada, né? E é aquilo, o Flamengo, para mim, era um confronto difícil, era favorito. O Palmeiras não vem jogando bem, já vem de 3 derrotas seguidas aí, né? Nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate, e uma vitória, quer dizer, diante do Cruzeiro. Então é aquilo. Agora vamos esperar aí o que o Abel Ferreira vai fazer, porque é uma situação muito delicada para o Palmeiras tentar passar do Flamengo, né? Eu creio que vai passar, não. O Flamengo, para mim, já tá com um pé e meio nas quartas de finais da Copa do Brasil, que o Flamengo voltando a repetir esse desempenho fora de casa, dificilmente o Flamengo perde essa vaga. O Flamengo já tá com um pé e meio, na minha opinião, nas quartas de finais, né? Mas eu quero saber a tua opinião, dê seu like e tamo junto aí.